fico muito feliz porque eu tenho visto a cada dia pessoas sendo acrescentadas, né? Isso é graça de Deus, né? A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. É Deus que dá o crescimento. Então, isso é graça. Isso é nós desfrutarmos daquilo que nós não merecemos, Gustavo. Né? Então, isso faz parte de algo que Deus quer fazer. Não é a gente que está gerando, não é a gente que está fazendo. A gente está apenas disponível. Diga assim, eu estou disponível, Deus. Cuidado quando você fala isso, o negócio vai ficar, sua vida vai virar uma aventura. Deus vai começar a te usar. Quem está disposto a viver uma vida de emoções? Viver para Deus é uma vida de emoções, né, Bruna? Deus tem coisas grandes para a sua vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós devemos ser extremamente gratos e reconhecer sempre que o que Ele tem feito não somos nós, é Ele que está fazendo e Ele vai continuar fazendo. Amém? É bênção de Deus. Eu estou muito feliz com isso, né? Bom, hoje nós estávamos falando aqui sobre a questão do culto da família. Então, hoje realmente nós falamos do culto da família é porque nós devemos envolver os nossos filhos. Toda a família participar juntos. Pelo menos uma vez por mês nós decidimos fazer isso. Porque aonde nós estamos aqui ouvindo a palavra juntos, no final nós vamos ter um tempo em família, que é a ceia compartilhada ali no núcleo familiar, né? Isso é importantíssimo. E eu te recomendo fazer isso não só no primeiro domingo de cada mês conosco aqui, mas você tem liberdade para fazer isso na sua casa, com a sua família. Isso é muito bom. Lá em Goiânia, a nossa igreja matriz, lá no Brasil, eles fizeram um jejum de 21 dias sobre a ceia. E os 21 dias eles ceiavam em família. Na verdade, o desafio era que eles ceiassem com mais alguém. Né? Então, às vezes, a pessoa é sozinho, né? É um filho, os pais não são convertidos, não têm o costume de ceiar, então ele tinha que juntar com alguém, um irmão, algum amigo da igreja e ceiarem. E quem pode fazer dentro da família, também. E acho que fantástico isso. Diariamente eles estavam tomando a ceia. Então eu quero te desafiar também, né, a tomar a ceia com mais frequência. Você que é pai de família, você que é mãe, né, ali, e tem os seus filhos junto ali com você na casa, faça isso entre os irmãos da igreja. Eu queria te desafiar a ceiar também, né? Isso é muito importante. E como não é diferente no culto de ceia, a gente tenta priorizar de alguma forma uma palavra focada na questão da ceia. E hoje não vai ser diferente, nós vamos compartilhar algo sobre a essência, né, do que é tomar a ceia. Para que eu estou tomando a ceia? Então nós temos de alguma forma falado alguns princípios, que existem muitos motivos, existe uma base vasta na Bíblia, né, de princípios que nós recebemos ou nós vivemos com base na ceia. Nós falamos disso há 2 meses atrás, né? No último mês nós falamos sobre o jejum, mas no anterior nós falamos sobre o poder da ceia, o poder do corpo. Os irmãos lembram? Do pão, do alimento? Quem lembra aqui? 1, 2, 3. Tem que ouvir a palavra de novo então, hein? Nós gravamos a palavra, se você não ouviu, você pode ter a oportunidade de ouvir. Mas a ceia fala de algo importante que Deus tem para nós. Fala de nós estarmos alinhados com a vontade do Senhor e vivermos aquilo que é o plano de Deus para nós. A ceia tem a ver com Deus te abençoando. A ceia foi o próprio Deus que decidiu, que fez com que você ceiasse, né? Que você deu a oportunidade de nós conhecermos. Falar da Páscoa, existe uma simbologia por trás dela. E na palavra que nós falamos ali, nós temos gravada. Se você não ouviu, peça para o seu líder, ele vai dar um jeito de fazer essa palavra chegar para você. Mas quando nós nos alimentamos do pão, nós comemos vida, nós comemos saúde. Então, se você está enfermo, nós cremos que a ceia é algo que Deus usa para te curar, para trazer essa plenitude da saúde, trazer paz. Nós não temos ideia da importância que a ceia tem. Então, aquela palavra foi específica para isso. E hoje eu quero falar também sobre a ceia. E existem muitos enganos que a gente vive nesse princípio de ceiar. Nós, às vezes, tomamos a ceia de forma incorreta. Ou existem muitas pessoas que deixam de tomar a ceia porque têm um pensamento equivocado. Então eu quero falar sobre isso. Isso é importante você entender, porque isso vai fazer você ter revelação tanto da importância da ceia, como que você realmente faça, como eu posso dizer, de uma forma, com entendimento correto. Amém? Nós precisamos ter entendimento correto de tudo que nós fazemos, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, versículo 27. Esse texto, ele fala
de algo que Paulo coloca como princípio. Só que existe no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, o meio cristão em geral, não tem a ver com o nome de igreja aqui, eu estou falando do meio cristão, as próprias igrejas e até mesmo pastores ensinam ou não têm revelação completa e acabam que repassando uma falta de entendimento completo do que é a ceia, de forma a trazer um peso muito grande na vida da igreja. E a gente toma a ceia às vezes até meio preocupado. Eu tomo a ceia com medo. Talvez foi o seu caso, né? Não foi o meu caso, graças a Deus. Mas eu conheço muitas histórias de pessoas que viveram, sabe, no momento da ceia, um momento tenso. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Não vou entrar em detalhes mais para frente. Mas nós temos que entender na prática o que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia diz a respeito da ceia. Então Paulo diz ali, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, diga indignamente. E aí vem um peso, né? Essa palavra indignamente traz tanta pressão, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que ela realmente está dizendo. E ele continua aqui, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então muitos acreditam que tomar a ceia indignamente é participar da ceia tendo algum tipo de pecado, tendo algum tipo de falha. Mas isso é um problema. Se a gente entrar por esse caminho, nós podemos ter essa falta de entendimento, vai trazer um problema para dentro da igreja. Você já ouviu aquela frase, né? Existem até lugares que a gente ouve isso, né? Será que você é digno de tomar ceia hoje? Imagine se eu chego aqui, leio esse versículo e falo para você, irmãos, você está com um cálice na mão, com o pão, fala, será que você é digno de tomar ceia? Isso gera um peso ou não gera? Dá até um negócio, dá um trelelê, como dizem por aí, né? Por quê? Será que eu sou digno de tomar ceia? É sobre isso que eu quero falar. Será que nós somos dignos ou não somos dignos de tomar ceia? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, você é digno de tomar ceia hoje? Isso gera um problema. Por que gera um problema? Porque eu ser digno, quando se faz essa pergunta, no momento da ceia, eu entro num dilema complicado. Eu não sei nem como sair dessa situação. Porque se eu falo que eu sou digno, o que acontece comigo? Eu sou digno de tomar ceia, pastor Felipe. Agora, então eu sou o cara. Na Itália, você entende isso? Eu sou o cara? Não, né? Não existe nenhuma frase parecida, eu sou o cara. Tem, Christian? Não. Então vai ser difícil te explicar o que seria eu sou o cara. Enfim. Sono tipo? Va bene. Ok. Eu me encho de justiça própria. Diga assim, justiça própria. Não, diga de verdade, irmão. Justiça própria. Quando eu me encho de justiça própria, aí complicou tudo. Porque quando nós nos enchemos de justiça própria, nós entramos no caminho da lei. Nós entramos no caminho de eu achar que eu tenho alguma coisa em mim mesmo. Que eu consigo fazer as coisas sem Deus. Porque a justiça própria fala disso. Eu não preciso de Deus, eu tenho minha própria justiça. Eu sou bom o suficiente para tomar ceia. Eu sou bom o suficiente para ser um bom crente. Eu sou bom o suficiente para ser um pastor. Eu sou bom o suficiente para ser um líder. Eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. E pronto. Isso é justiça própria. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Então, quando alguém me pergunta se eu sou digno de tomar ceia, eu posso entrar por esse caminho. Não, eu sou digno de tomar ceia. Eu vou tomar ceia porque eu sou digno. Eu estou preparado. E aí, nós podemos entrar no caminho da justiça própria. E eu quero falar um dia só sobre justiça própria, porque esse é uma questão importante para nós como cristãos entendermos. Justiça própria pode fazer alguém muito sofrer em muitas áreas na sua vida. Né? Justiça própria senta. Na verdade, quando eu entro nesse caminho da justiça própria, eu sou reprovado diante de Deus. Justiça própria fala de eu me achar e falar que eu não preciso de Deus. Então eu não preciso. Deus não precisa entrar na minha vida. Deus não precisa me abençoar, porque você por si só já consegue se resolver. Agora, esse dilema, ele tem a ver também com o outro lado. E se eu não sou digno, no momento da ceia eu me julgo não ser digno. Aí complicou também. Porque às vezes a gente fala, não, então eu não vou tomar ceia porque nessa semana eu pequei. Nessa semana eu briguei com meu marido, nessa semana eu fiz algo que eu devia ter feito, então eu não vou poder tomar ceia hoje. Aí eu estou falando que eu sou indigno, diga assim, indigno.
Então, muitas pessoas entram por esse caminho. Mas quando nós fazemos isso, também é equivocada a nossa atitude. Por que é equivocada? Porque quando eu falo que eu sou indigno de tomar a ceia, eu entro pelo caminho de anular aquilo que Deus fez para mim, aquilo que Jesus fez por mim. Então, quando eu falo que eu sou indigno para tomar a ceia, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente para me tornar digno. Os irmãos estão entendendo? Estou tentando ser bem assim, detalhista para a gente poder entender. Mas nós vamos avançando aqui, você vai entender. Então, na verdade, o que ele está falando aqui, o que significa então você tomar ceia indignamente? A gente tem que entender no português, existe a diferença, né? Eu penso, põe lá para mim, de novo, 1 Coríntios 11, 27. Quando a palavra indignamente, 11, 27. Isso. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice, ou cálice do Senhor, indignamente. A palavra indignamente, ela é um advérbio. Vamos falar de português agora, para ajudar você a entender o que Paulo estava querendo dizer. Ela é um advérbio. Sabe o que é um advérbio? Um advérbio, ele qualifica uma ação, o verbo. Não é um adjetivo. Então você não é indigno. Indigno é um adjetivo meu. Eu não sou uma pessoa digna. Vocês não estão entendendo? É uma qualificação minha. Eu não sou digno. Mas quando nós falamos indignamente, esse advérbio ele tem a ver com a qualificação da ação. A ação, a forma como eu estou fazendo, não é digna. Vocês irmãos entenderam? Então o advérbio fala dessa qualificação para a forma. Então indignamente tem a ver com a maneira ou a forma como eu estou tomando a ceia. Agora, se fosse o contrário, como muitas às vezes entendem, que é um adjetivo, se tivesse escrito, você tomar a ceia indigno, aí estava dizendo em relação ao seu estado. Você é digno ou você não é digno? Aí entra no que nós falamos aqui agora, que daí vira um problema. Se eu sou digno ou se eu não sou digno. Porque estaria qualificando a mim. Eu como pessoa, estou digno ou não sou digno? Aí sim eu poderia pensar, ou poderia tentar me examinar para saber se eu sou ou não sou qualificado para tomar ceia. Porque está falando de mim. Eu sou digno ou não sou digno? Não estão entendendo? Aí sim caberia esse exame. Será que eu estou em pecado? Porque se eu sou digno, eu não estou em pecado. Mas se eu tenho vivido uma vida de pecado, eu me torno alguém indigno. Está ficando claro ou está ficando confuso? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que você é digno, está perguntando se você é digno, ou está falando que você está comendo de forma indignamente? Indignamente. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Agora, o que ele está falando? Vai lá no versículo 21 agora para você entender. A Bíblia, ela mesma se explica. Nós estamos falando aqui da forma como nós nos alimentamos. Como nós temos comido a ceia? Nós temos comido de uma forma reverente, respeitosa, ou da forma que Deus escolheu, ou nós temos comido de uma forma relaxada, de uma forma sem respeito, irreverente àquilo que Deus fez. Essa é a questão que Paulo está dizendo aqui. Porque olha o que ele está falando aqui, no versículo 21 do capítulo 11, ele fala, porque ao comerdes, né, aqui é da ceia, do pão que ele está falando ali, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. Sabe o que significa quem tenha fome? Eu vou te explicar o contexto. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. A Bíblia, ela não pode ser interpretada apenas com um versículo, com uma frase. Ela tem que ser interpretada com um contexto, porque às vezes a frase pode trazer uma compreensão equivocada. Por isso nós estamos falando aqui, eu estou gastando um tempo com você, simplesmente com uma palavrinha indignamente, para você entender o que Paulo está querendo dizer. E o contexto que Paulo estava falando é a igreja de Coríntios. Se você nunca ouviu falar da igreja de Coríntios, era uma igreja que o povo fazia os piores pecados, né, sérios mesmo, né, tinham situações horríveis. Então, para você ter uma ideia, no momento da ceia que ele fala, quem tenha fome, ele está dizendo aqui que o pessoal comia de forma exagerada. Ele não vinha para a ceia simplesmente para comer, ou para se alimentar da ceia, tomar ceia junto, mas ele queria matar a fome dele. Ele estava, de alguma forma, comendo pão só para se encher. Não é que ele estava comendo pão, como nós falamos, discernindo que o pão representa o corpo de Cristo na cruz. Então não havia esse entendimento, esse discernimento do que significava realmente o pão. Então ele comia simplesmente para matar a fome. Então ele chegou no culto às 9h30 da manhã, aí está meio-dia, o pastor está pregando lá 2 horas, termina a pregação, vai fazer a ceia. Agora eu vou comer, agora não tem almoço em casa, olha para a esposa, e aí, tem almoço? Não tem não, então vamos comer aqui mesmo. E aí, porque a ceia naquela época não era como nós fazemos assim, desse pãozinho.
Nesse contexto, a ceia, sabe como funcionava a ceia? Eu até acho legal a gente fazer isso algum dia, né? A ceia, as pessoas traziam pães de casa, e era uma ceia farta, aquela coisa que todo mundo ia lá, comia, compartilhava uns com os outros. Isso é tremendo. E era assim que funcionava. Não é você que você não consegue ter entendimento de ele comer muito na ceia da igreja de Coríntios, porque você acha que é só um pedacinho de pão que nós damos aqui para você, né? Mas imagina uma igreja onde cada um traz pães. A gente pega uma mesa como essa, enche de pão e depois vamos fazer a ceia agora. Todo mundo vem pegando seus pedaços, comendo. Isso é a ceia, compartilhar uns com os outros. É assim que funcionava a ceia naquele contexto. Mas imagina o cara que veio para cá, não tem comida, sabe que não vai ter almoço. Então o cara fala, hoje eu vou no culto de ceia, né? Porque daí preciso fazer almoço, não vou gastar dinheiro com isso. E vai e come toda a ceia, se alimenta. É isso que ele está falando, o cara está passando fome. Em outras palavras, é isso que Paulo está falando. Os irmãos estão entendendo o contexto? Estou floreando um pouquinho aqui para você entender. E aí, o segundo que ele fala aqui, ao passo que há também quem se embriague. Então o povo tomava vinho de verdade, naquele contexto. E ele chegava com vinho e tomava, então ele não tomava um vinho, né? Ele, no Brasil nós falamos chapava o coco. Traduz em italiano, né? Chapar o coco. Sabe aquela coisa que o cara vinha para o culto e ele saía do culto, Pedro, trançando as pernas. Por quê? Porque ele bebeu, ele se embriagou, é isso que Paulo está falando. Então os irmãos estão entendendo? Não tem a ver com o cara ser ou não digno de tomar ceia. Ele está falando de uma forma que eles estavam tomando. Como que os coríntios tomavam a ceia então? De uma forma indigna, de uma forma equivocada, de uma forma onde eles não estavam entendendo de fato o que eles estavam fazendo. Eles estavam indo para tomar ceia para se encher a barriga de pão e se embriagar, voltar trançando as pernas para casa. É isso que acontecia com a igreja. Então, irmãos, nós precisamos entender essa questão da irreverência. Nós precisamos entender quando Paulo fala de tomar a ceia indignamente, ele não está falando se você é digno ou não é digno. Ele está falando que você não pode tomar ceia sem reverência. Você não pode tomar ceia sem respeito com o que você está fazendo. Isso é um ato solene. É uma das celebrações que nós mantemos ainda, porque Jesus falou, vocês vão tomar ceia até que eu volte. Não é isso que Jesus falou? Então tome a ceia. Toda vez que você toma a ceia, você está lembrando que eu vou voltar. Está aceitando e renovando, né, essa revelação a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Então nós precisamos entender que o pão representa o corpo de Cristo. E o sangue representa, o cálice, né, o vinho, representa o quê? O sangue que foi derramado na cruz. Quando você toma ceia de uma forma indigna, é quando você não tem essa revelação. Ficou claro, irmãos? Por favor, vamos avançar. Abre a sua Bíblia lá, 2 Coríntios 3:18. Por que isso é um problema para nós? Sabe, queridos, existe um problema que nós temos que combater de forma assim, ousada, né, e forte. Que são princípios que começam a infiltrar dentro da igreja, trazendo uma distorção da realidade da palavra. Quantas vezes nós ouvimos situações onde a palavra diz algo e a pessoa está achando que a palavra disse uma coisa e é outra, totalmente diferente. Né? Não tem contexto. Então aqui é uma questão de entender se é um advérbio ou se é um adjetivo que eu falei. Mas tem situações que são grotescas até. Né? Mas existe um ensino errado que o diabo aproveita dentro da igreja para trazer, que fala que o foco deve ser eu mesmo, eu devo olhar para mim. Tudo aquilo que acontece na igreja eu devo olhar para ver qual é a minha atitude. Que é isso que está por trás desse equívoco que nós temos para saber se eu sou digno ou não de tomar ceia. Eu olho para mim, será que eu sou digno? Será que eu tenho pecado ou não? Né? Eu vou falar mais para frente, você vai entender melhor. Mas 2 Coríntios 3:18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Diga, eu sou transformado. Como que eu sou transformado? De glória em glória, na sua própria imagem, né? Como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando eu entro nesse caminho de analisar durante a ceia se eu sou digno ou não, eu estou olhando para mim. Esse é o problema. Tudo que nós fazemos na vida cristã, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, nós temos que olhar para quem? Para Ele. O nosso foco deve ser sempre Jesus, porque quando eu olho para mim, eu vou encontrar um monte de falha, um monte de debilidade. E aí, o diabo sufoca a gente, traz condenação, traz peso. É horrível ver a vida cristã, porque eu sei que existe uma lista daquilo que eu posso e o que eu não posso fazer. E aí, debaixo dessa lista, dessas regras, eu começo a viver uma vida pesada.
Quantos aqui já viveu um contexto de vida cristã pesada? Eu chego na igreja e eu não sei se eu estou bem, se eu posso olhar, se eu não posso, se eu posso tomar ceia. É aquela coisa pesada. Por quê? Porque tem a ver com eu olhar para aquilo que eu sei, o que eu faço. Então, irmãos, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós somos transformados. Quem precisa de transformação aqui? Alguém precisa? Você precisa de transformação? Então a Bíblia fala, nós somos transformados quando nós contemplamos Ele. Quando nós olhamos para Ele. Então o foco sempre é Ele. E por que eu estou dizendo isso? Que uma das piores coisas que pode acontecer na vida cristã, na nossa vida, é um negócio chamado introspecção. O que é introspecção? Eu olho sempre para mim. E eu começo a analisar, começo a me sondar, começo a me avaliar, se eu sou aprovado, se eu não sou. Isso é um problema, irmãos. Porque quando a gente olha para nós, o que a gente encontra? A gente não é perfeito. A gente não é como Jesus é. Nós estamos no caminho, amém? Alguns mais, né? Nós estamos já muito próximos de ser igual a Jesus, amém? Então nós sabemos que existem falhas. Agora, nesse caminho, eu não posso olhar para mim. A Bíblia fala, e eu vou ler vários versículos aqui para te ajudar nisso. Nosso foco sempre é nele. Isso vai te ajudar até a tomar ceia. A introspecção é um problema. Porque quando eu entro no caminho da introspecção, qual que é a consequência disso? O que nós falamos, aquele dilema, volta naquele dilema. Então eu falei da ceia. Será que eu sou digno ou não de tomar ceia? Porque eu estou olhando para mim. O foco sou eu. Mas existem outras situações também. Será que eu sou digno de liderar uma célula, por exemplo? Quando eu começo a avaliar a minha vida, eu acho que não é possível, não posso. Será que eu posso orar para alguém ser curado? Algum enfermo? Você já orou para alguém que precisa de alguma cura? Se a gente olha para nós, quando a gente está orando por alguém, qual que é a nossa atitude? A gente nem consegue orar direito. Porque fala, meu Deus, né, será que Deus vai me ouvir essa semana? Nossa, xinguei o cara no trânsito lá, eu purei a fila, briguei com meu marido, xinguei não sei quem. E aí você vai orar pela pessoa, você não consegue orar direito. Eu sei que, graças a Deus, os irmãos não vivem isso, mas eu já vivi isso. A gente começa a olhar e fala, meu Deus, quanta besteira eu fiz. Porque esse é o caminho que nós estávamos falando. Eu me sinto indigno. Mas por que eu me sinto indigno de fazer aquilo, de orar por alguém? Porque eu estou olhando para mim. Isso é introspecção. Isso é um problema sério, que me atrapalha de avançar, de crescer em Deus, de ter experiência com Deus. Agora, qual que é a maneira certa, então, de orar por alguém, por exemplo? Eu talvez não seja a melhor pessoa. Talvez não sou a melhor pessoa. Talvez eu sou até pior do que essa pessoa que eu estou orando, Christian. Mas sabe de uma coisa? Quem vai curar essa pessoa? Quem que vai curar essa pessoa? É o Jesus, é o poder dele. Não depende de mim, não depende do como eu sou, não depende do que eu sou, depende dele. Se ele quer, ele vai curar essa pessoa. Você entende que é uma questão de postura? Quando nós entramos no caminho da introspecção, nós ficamos olhando para nós, e aí nós só vamos achar falhas, defeitos. O caminho correto é nós olharmos para quem? Para Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, irmãos, nós temos um foco, nós temos um objetivo. Ainda que estamos longe, mas quando nós estamos olhando para Ele, nós podemos imitar Ele. Como é que nós vamos imitar Cristo? Se nós nem estamos olhando para Ele, nós estamos olhando a todo momento para nós. Isso, irmão, vou falar para você, isso é um princípio importante, porque a todo momento nós estamos vivendo isso. Em várias situações, começa a levar para as situações da sua vida. Questão financeira, relacionamentos que você tem com o seu cônjuge, tudo. Nós sempre olhamos para nós, será que eu posso? Será que eu mereço? Né? Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, faz o contrário também. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, será que eu sou digno disso? Não, eu não mereço. Né? Será que eu posso ser abençoado? Não, não fiz por merecer. Então, isso é um problema. E como que isso vem? Isso é uma semente que o diabo vai plantando. Ele vai ali regando aquela semente, até que ele possa nos influenciar a olhar sempre para nós mesmos. Quero dar alguns caminhos, alguns exemplos para que você possa entender. Existe uma influência muito grande da psicologia. Isso é o mundo entrando dentro da igreja. Na psicologia, existe um negócio chamado regressão. Já ouviu falar da regressão? Como que é regressão? Você está sentado ali, e ele vai fazer uma sessão com vocês, e ele fala, você tem que fazer o seguinte, para que você entenda por que você está vivendo isso hoje, você tem que ver que você é consequência do que você viveu até desde de pequeno. As suas atitudes, o que você fez, vai acarretar no que você é hoje. Faz sentido para você isso? A psicologia fala que você é resultado daquilo que você sempre fez. E aí o que ela te estimula a fazer? Então você vai agora fazer uma regressão. Você vai começar a olhar para a sua vida no passado, ver onde você errou para você tentar consertar isso.
Isso a gente traz para dentro da igreja. E aí vira aquele negócio pesado que eu tenho que ficar analisando, ver onde eu pequei, onde eu errei, o que eu fiz de errado, o que eu estou fazendo de errado, para que eu não consiga avançar. Isso é introspecção, isso é maligno. Nós não temos que olhar isso, nós temos que olhar para Cristo. Eu não sou digno, eu não sou merecedor nunca. Vocês não estão entendendo o caminho que nós estamos tentando ir? Olha, Salmo 139, 23. Esse é um salmo muito conhecido. O que a Bíblia diz? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê, quem que é para ver? Para ele ver. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então olha que interessante, às vezes nós com a nossa atitude, nós estamos fazendo o inverso do que esse versículo está fazendo. Ao invés de falar, sonda-me, ó Deus, eu estou lendo assim, eu me sondo. Né? Eu preciso conhecer o meu coração. Eu me provo, né, os meus pensamentos. E eu tento ver, eu tento encontrar para ver se tem algum caminho mau. Mas olha que interessante, nós não entendemos na prática o que a Bíblia diz é que é Deus que tem que sondar, é Ele que tem o poder de fazer isso. Vocês irmãos estão entendendo a questão? Então, isso também gera um problema sério, porque a gente às vezes tem dificuldade de se relacionar completamente com Deus. Porque eu sempre estou olhando para mim, eu sempre estou sondando e vendo as minhas atitudes, e eu não consigo me relacionar com Deus de forma completa. Então, vou dar um exemplo para você. Quantas vezes nós chamamos pessoas para participar de um culto, de uma reunião da igreja, e as pessoas falam assim, não estou preparado para isso ainda. Eu preciso resolver algo na minha vida. O batismo é um bom exemplo. O que as pessoas falam? Você vai falar do batismo e fala assim, não, eu tenho que resolver minha vida primeiro. Eu tenho que parar de fazer isso, tenho que parar de fazer aquilo, para depois eu me batizar. Irmãos, isso é um equívoco. Com Deus, é incoerente essa atitude que nós tomamos. Por quê? Porque com Deus, você não tem que vir pronto. Alô? Você não tem que vir pronto. Com Deus, Ele fala assim, vem como você está, que eu vou te curar. A gente às vezes tenta se curar sozinho, para depois ir para Deus. É como se a gente chegasse no médico, por exemplo, fala, bom, agora eu vim aqui, né, eu fiquei 2 horas esperando aqui ser atendido, agora eu estou pronto, estou bem. Faz sentido isso? Não, você vai no médico quando você está o quê? Quando você está doente. Se você ficar esperando você ficar bom para você ir no médico, não tem sentido você ir no médico mais. É a mesma coisa com Deus. Ele fala, vem como você está. Do jeito que você está, vem, eu vou te curar. Nós temos que ir lá para receber a cura, para receber a restauração, para receber salvação, para receber tudo, é nele. Então Jesus não espera que você esteja melhorado ou bonzinho, até porque nós não temos esse poder de nos melhorar. Se você tem esse poder de se melhorar, você pode ficar uma boa pessoa, um bom cidadão, mas nunca você vai ser um bom cristão sem Deus. Você pode se tornar um bom cidadão sem Deus. Pode ou não pode? Sua maneira de se agir, de tratar as pessoas com respeito, né, de não invadir, né, as pessoas, enfim. Mas você nunca vai conseguir ser um bom cristão sem Deus. Então você vai do jeito que você está. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Não é questão de ser digno ou não digno. Eu preciso de Deus. Ele que me cura, Ele que me salvou, Ele que vai trazer restauração na minha vida, Ele que me abençoa. Nenhum amém eu estou ouvindo hoje. Então fala para a pessoa que está do seu lado, vem como você está. Que Deus vai te curar. Lucas 7,37. Talvez você não se convenceu ainda porque eu falei, né? Vamos ler aqui então a Bíblia mais exemplos para você entender. Lucas 7,37, olha o que diz aqui. Isso. E eis que uma mulher da cidade, ele está falando a respeito de uma mulher. Aí ele põe uma vírgula e coloca uma qualificação. Aí sim é um adjetivo, não é um advérbio. É um adjetivo. Ela é o quê? Tem alguém vivo aqui? Pecadora. Então é uma qualificação dela, não é uma forma, um advérbio de uma ação. Não, ela está falando que ela é o quê? Pecadora. Eis que uma mulher da cidade, até coloca entre 2 vírgulas, então o negócio está feio, né? Então é uma mulher pecadora, ela é qualificada como alguém pecadora. Sabendo que ela estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Que ele estava, né, Jesus. Então ela estava sabendo que Jesus estava lá, e ela foi. Então qual era a qualificação dela quando ela chegou lá diante de Jesus? Tem alguém vivo aqui? Ela era pecadora, interage comigo, não precisa dormir. Ela era pecadora. Então ela chegou, o estado dela não era um estado pronto, Camila.
Era um estado que estava ali precisando de ajuda, precisando do médico para resolver o problema dela. E ela entrou daquela forma, pecadora. E o que Jesus falou para ela? Não, peraí, você vai se lavar primeiro. Vai lá, para vai parar de brigar com o seu marido, vai parar de, sei lá, tantos exemplos que eu poderia dar aqui. Para essa vida de pecado. Depois você vem para cá. Igreja é um lugar de pessoa santa. Amém, igreja? Então, enquanto você não for santo, não pisa nesse prédio para você não trazer problema para o pé da igreja. Senão vai cair um raio aqui. Eu estou exagerando, mas tem pessoas que têm esse pensamento. Não pode, não. Aqui é lugar de pessoa santa. Irmãos, o pastor Marcelo falou algo que eu acho muito engraçado. Igreja é um hospital. É o lugar onde as pessoas vão lá, para ser trabalhado. Alguém precisa de ser trabalhado aqui, ser transformado? Eu estou nesse processo faz alguns anos. Não mudou muita coisa não, porque eu sou meio resistente. Mas alguma coisa vai avançando daqui a alguns anos, Cristian. Vamos ficar mais ou menos. Então, vem como você está. Jesus olhou para aquela mulher que era pecadora. A Bíblia diz que ela era pecadora. Não é alguém que está falando, não, aquela menina lá, não, ela não pode não. Porque muitas vezes a gente escuta o que os outros falam. Mas não, irmãos, presta atenção aqui. A Bíblia nominou ou qualificou ela como pecadora. E aí Jesus fez o que para ela? Vamos lá no versículo 48, para não ler a história inteira, que nós não temos tanto tempo assim, No versículo 48, depois que os irmãos sabem a história, ela vai e derrama o vaso de alabastro, ela adora Jesus ali, lava os pés dele, toda aquela questão. E ela era pecadora. E olha o versículo 48, o que ele fala para ela? Então, Jesus disse à mulher, o que ele falou para ela? Perdoados estão os seus pecados. Ou seja, ela entrou na presença de Deus, ela adorou o Senhor, ela esteve ali com o Senhor. Amém, irmão? Tudo bem? Tudo bem? Oi? Ela entrou na presença do Senhor, ela esteve ali com Jesus, ela desfrutou de Jesus, ela olhou para quem? Ela olhou para Jesus, ela desfrutou dele. Ela não estava preocupada se ela era pecadora ou não, irmãos. Ela não estava introspectiva, vendo, analisando a vida dela para depois adorar a Deus. Ela foi do jeito que ela estava. E aí que Jesus falou para ela, agora você está perdoado, pode ir embora, vai-te em paz. O versículo 49 segue falando isso. Então, queridos, nós temos que entender que nós vamos, Ele nos chama para ir como nós estamos. Porque à medida que nós vamos adorando ao Senhor, à medida que nós vamos congregando, vivendo a vida da igreja, Deus vai nos abençoando, Deus vai transformando nossa vida. Então não é questão de eu ser digno ou não ser digno, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Ele fez por mim. Precisava ouvir mais amém. Isso é bom para mim, irmão, me ajuda. Então a psicologia atrapalha também, é algo que vem da psicologia para dentro de nós. Nós queremos fazer a regressão, onde eu errei, onde eu fiz, que mal que eu fiz. Quando você quer alguma coisa, ou quando acontece alguma coisa de ruim, é um bom exemplo. Quando acontece algo de ruim com você, uma situação desconfortável, qual que é a sua atitude? O que você pensa? A primeira coisa que você pensa quando acontece alguma coisa? Bateu o carro, furou o pneu, fui mandado embora. Tantas coisas acontecem. Qual a primeira coisa que você pensa? O que eu fiz de errado? Deus, o que eu fiz? Eu tenho sido uma boa pessoa. O que é isso? É introspecção, eu estou olhando para mim. Não tem a ver conosco. Isso é introspecção, isso vai trazer peso para você. Porque você fica a todo momento querendo ser alguma coisa que você não consegue ser sozinho. Nós precisamos dele. Então eu devo adorar ele, eu devo orar para ele. Ele é digno. Amém? Outra coisa que também infiltra dentro da igreja é a questão da filosofia. Existe uma máxima filosófica que diz assim, conheça-te a ti mesmo. Já ouviu essa máxima filosófica? Conheça-te a ti mesmo, ou seja, você tem que ficar se conhecendo, você tem que buscar em você as coisas. Isso entra para dentro da igreja, é um problema, maligno isso. João 17:3, abra sua Bíblia se você puder, João 17:3. Então a filosofia diz para que nós conheçamos a nós mesmos. O que a Bíblia diz? Nós devemos seguir o manual de Deus, que é a Bíblia. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti. Conhece quem então? O que nós devemos fazer então? Qual que é a vida eterna? Conhecermos ao Senhor, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, é o contrário do que o mundo fala. O mundo fala que você deve se conhecer, que deve olhar para você. Tem tantas materiais de autoajuda. Você deve ter, nós estamos sendo, como é que fala? Bombardeado com materiais de autoajuda, que você tem que se resolver, você tem que olhar para dentro de você. Irmãos, vida cristã não é olhar para mim.
Vida cristã é olhar para Ele. Obrigado pelos amém. Agora eu vou contar para você. Pastor, por que você está falando tudo isso? Estou querendo dar o exemplo da questão da ceia. Vamos voltar aqui para o momento da ceia. Aí vem aquela perguntinha, né? Será que vocês são dignos de tomar ceia hoje? Tem alguns que são mais espirituais, né? Fala, não, hoje eu não estou digno porque eu fiz alguma coisa errada. E aí traz de novo aquela questão do ser digno ou não digno, né? Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ninguém de nós é digno de tomar ceia. Sim ou não? Vamos ler, Apocalipse 5:1. Dá para ler até o 4? 4. Vou ler até o 4. Será que nós somos dignos, irmãos? Quem se acha digno aqui? É difícil essa pergunta, né? E agora, pastor? O que eu respondo? Sim ou não? Olha o que a Bíblia diz, no Apocalipse 5. Essa água aqui é para mim? Ai. Obrigado. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno? Olha a palavra, perguntinha que eu fiz aqui. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? É uma pergunta feita no céu, né? O anjo gritava, imagina um anjo gritando, quem é digno? Se o pastor falando quem é digno já dá um peso, imagina um anjo. Quem aí é digno? Então, existe uma certa preocupação, né? Versículo 3. Ora, e aí a resposta, né? Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém, diga assim comigo, ninguém podia abrir o livro. Nem mesmo olhar para ele. Então, o que a própria Bíblia diz aqui em Apocalipse? Que nós não somos dignos, não existe ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém seria digno de abrir o livro. Por quê? Porque nós somos falhos, somos pecadores, nós não temos essa perfeição, vamos dizer assim, né? Então nós não somos dignos. E aí o versículo 4, João, que estava escrevendo o livro, ele fala, e eu chorava muito, porque ele sentiu o peso disso. Quando nós ouvimos uma frase desse sentido, se você é digno ou não, há um peso. Porque eu sei que eu não sou digno. Se a gente começar a olhar na introspecção, começar a olhar para mim mesmo, eu vou reconhecer que eu não sou digno. Eu não sou digno de tomar ceia, eu não sou digno de nada. Né? É o que ele está falando aqui. E aí João, tomado por esse sentimento, ele fala, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então esse é o sentimento que nós temos muitas vezes, diante das situações que nós estamos. Nós estamos focando na ceia hoje, mas quantas situações nós nos deparamos que eu falo, não, eu não sou digno de viver isso. Às vezes Deus tem planos para você, escuta o que eu vou dizer para você aqui. Às vezes Deus te chamou para coisas grandes, você tem sonhos grandes em Deus, tem promessas de Deus para a sua vida. E a primeira coisa que o diabo tenta colocar no seu coração é, olha para você, quem você acha que você é? Você não é digno disso não, rapaz. Você acabou de fazer aquilo ontem, o que você está falando aí que você é alguma coisa? Você acha que Deus vai te usar? Você acha que Deus vai querer te abençoar? Deus é santo, você nem merecia estar aqui na igreja. Você nem merecia vir aqui adorar a Deus. É isso que a gente ouve. Isso fala de uma posição onde eu aceito o que está sendo falado e eu começo a olhar para mim mesmo. E isso, irmãos, mata a nossa fé. Mata o nosso chamado. Mata a nossa vida cristã. Vai destruindo aos poucos, porque eu nunca vou me achar digno de nada. A própria Bíblia diz, nós não somos dignos. Pastor, agora complicou então, não vou tomar mais ceia nunca mais. Pode cortar esse negócio da ceia aqui, não vai ter mais. Não precisa, para que dar ceia agora? Ninguém é digno mais de tomar ceia. Não vamos tomar mais, corta a ceia, vou fazer o quê? Mas eu não sou digno. Essa é uma preocupação que nós temos. Mas olha o versículo 5. Aí tem a solução do problema. Deus é poderoso. Diga assim, Deus me ama. Nossa, você tem essa empolgação? Fala que Deus te ama. Deus me ama. Olha, dá um sorriso pro seu irmão aí. Olha nos olhos azuis dele. Fala, Deus me ama. Deus me ama. Versículo 5 de Apocalipse. 5. Todavia, diga todavia, um dos anciãos me disse a João ali no caso, para de chorar, para de ficar murmurando. Eis que o leão da tribo de Judá e raiz de Davi venceu, diga, ele venceu. E aí dá uma consequência da vitória dele. Ele venceu para abrir o livro.
e os seus 7 selos. Jesus veio para resolver o problema. Nós não somos dignos de tomar ceia. Nós não somos dignos de fazer nada. Mas por causa que Ele nos ama, por Ele nos amar, Ele falou, não deixa que eu vou resolver isso aqui. Eu vou vencer o que eles não conseguem vencer. Eu vou resolver esse problema e eu vou abrir esse livro. E a partir do momento que eu abrir esse livro, eles vão ter acesso a tudo que eu tenho. Porque eu faço no lugar deles. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si todo o nosso pecado. Toda a condenação que estava sobre nós. Toda glorificação indigna estava sobre Ele. Na cruz, a Bíblia diz que Ele venceu o pecado. Ele conquistou. Então, eu preciso olhar para Ele, para o sacrifício dele. Quando eu entendo isso, irmão, sai um peso de 150 quilos das suas costas. Talvez você está carregando isso há anos de igreja. Há anos de vida cristã, você está carregando um peso que você não deveria estar carregando. Nós não somos dignos. Mas então, qual é a solução? Eu não devo ficar olhando para mim, não. Eu devo olhar para Ele. Ele morreu no meu lugar. Ele venceu. E agora, porque Ele venceu, eu posso tomar ceia. Eu posso viver uma vida plena. Eu posso ser abençoado. Eu posso ser próspero. Eu posso ser alguém feliz. Ah, mas está muito fraco esse amém. Eu estou falando de algo para mudar a sua vida. A forma de você viver. A forma de você se interagir, se relacionar com Deus. Essa é a base para você se relacionar com Deus, não é olhando para si. Porque se você chega diante de Deus para fazer uma oração simples, olhando para você, você não vai conquistar nada. Sendo bem sincero e direto com você, você não vai conquistar nada. Hoje eu fui... Porque tem 2 caminhos, ou eu entro pelo caminho da justiça própria, onde eu acho que eu estou bom, eu posso orar e falar, não, Deus, você tem que fazer isso aqui. Justiça própria está reprovado. Reprovado. Nós não conseguimos nada pelo nosso poder. Ou entra pelo caminho da condenação. E aí o negócio fica pior, porque o diabo cada vez destrói mais ainda. Qual que é o caminho da condenação? Não, realmente eu não mereço. Então eu não vou nem orar. Por que eu vou orar? Eu não mereço. Então esses 2 caminhos são caminhos extremos que o diabo trabalha conosco. Ou você se acha um cara que está debaixo de condenação, que nunca vai merecer nada, ou você é alguém muito santo, muito perfeito, com justiça própria, do seu modo, e não precisa de Deus. Então, as duas não precisam de Deus. Os extremos não precisam de Deus. Então, como que eu faço para resolver o problema? É quando eu olho para Cristo. Não tem a ver comigo. Diga assim comigo, não tem a ver comigo. Tem a ver com o sacrifício de Cristo. Isso tem a ver, estou falando da ceia, isso estou falando de batismo, isso estou falando de viver vida cristã, isso estou falando de liderar uma célula, isso estou falando de você orar por um enfermo, estou falando de você orar por alguém que está endemoniado, estou falando de você cumprir o seu propósito aqui na terra, estou falando de você, do seu chamado, as promessas que Deus tem para a sua vida. Não tem a ver com você. Não olhe para si, olhe para as promessas que Deus tem para você e olhe para Ele. Ele cumpriu todas as qualificações que você precisaria cumprir. Nós não podemos, nós não somos dignos, mas Ele venceu. Essa é a forma de você tomar ceia. Entenda, não podemos olhar para nós. Não é se eu sou digno ou não. É tomar de uma forma irreverente, tomar de uma forma sem respeito, indignamente. É uma forma que eu tomo. Eu entendo que é por Ele que eu estou tomando essa ceia, porque se eu olho para mim, realmente eu estou tomando condenação. Como o próprio Paulo diz depois. Se você tomar de forma indigna, sem reverência, sem respeito o que está sendo feito, bebendo e se embriagando aí, com o vinho da ceia, comendo como gula, ao invés de ficar tomando a ceia, participando da ceia, você está comendo para matar a fome, você está tomando de forma irreverente. E isso traz condenação, porque você não está fazendo aquilo que deve ser feito. Agora, qual que é a forma reverente? Deus, eu não sou digno, mas porque você morreu na cruz por mim, hoje eu posso celebrar a ceia. Eu sou livre do pecado, eu sou livre da condenação. O diabo não toca na minha vida, ele não tem o que fazer para me parar. Eu vou cumprir o meu propósito, porque é pela fé, mediante a graça, pela graça mediante a fé, que eu sou salvo. Mas também que eu recebo vitória, que eu sou próspero, que eu sou abençoado. Nós temos que crer nisso, irmãos. Isso traz uma transformação na maneira de você se relacionar com Deus. Nós precisamos viver isso na prática. Eu lembro da história de um pastor, conta que um dia ele estava na ceia, uma igreja muito tradicional, isso há 20 anos atrás. E aí, estavam tomando a ceia e o pastor fez a pergunta, né? Será que você é digno de tomar a ceia hoje? Examine-se a si mesmo, né? Essa questão de não ter essa revelação. E aí a mulher estava tomando a ceia, estava um pouco suada a mão dela, eram uns copinhos de vidro, não é nem esses plastiquinhos, sabe o que aconteceu? Escorregou, caiu no chão. Aí veio um profeta, levanta. Eis que um anjo bateu na tua mão. Acabou. O que acontece com a pessoa depois disso?
Momento de ceia, vira aquele temor, né? Fala, meu Deus do céu. Se eu estou em pecado, vou tomar ceia? E aí, de repente, vem um anjo. Aí, as próximas ceias, imagina, o povo agarrava, coisa nenhuma. Essa é uma história verídica. O profeta vai e traz mais condenação. Imagina o desespero da pessoa tomando ceia no mês seguinte. Secava a mão, né? Agarra o negócio com as duas mãos assim para não deixar cair. Porque se o anjo pegar, nenhum anjo vai arrancar daqui agora. Sabe, irmãos, é um peso que a gente carrega muitas vezes, desnecessário. Nós precisamos entender, já está consumado. Jesus pagou o preço suficiente. Qual que é a solução então? Eu sou justificado, eu me torno digno, eu me torno justo pelo sacrifício de Jesus. Não é pelo que eu faço, é porque Ele faz. Nós precisamos avançar nessa revelação. Diariamente nós precisamos entender, Ele morreu para... O sacrifício dele era para completar a minha vida, para que eu pudesse avançar. Diga assim, eu sou justificado pela fé. E não por obras. Não é pelo que eu faço, mas é pelo que Deus fez para mim. Aleluia. 1 João 4,17. Vocês perceberam que a gente lê muitos versículos aqui, né? Você sabia que a igreja videira, La Vite, é uma igreja de ministério da palavra? Então o nosso foco é sempre na palavra. Você vai ver que nós lemos um versículo, nós queremos focar nisso. Porque é a palavra que te transforma. Ele diz que você é transformado pela palavra e pelo Espírito. Não podemos focar só na palavra, mas também não podemos focar só no Espírito. Nós temos que ser completos, né? Nós focamos na palavra, estudo, você tem que entender o que está fazendo. Não estamos aqui ficando para pregar a palavra para te deixar cheio. Nosso culto foi uma benção, Deus falou tanta coisa boa para mim. Nós estamos aqui para te ensinar a palavra, para você viver. Como é que eu vou viver uma coisa que eu nem entendo? Então nós temos trabalhado dessa forma. Então você vai ler muitos versículos, né? Assimilar, tentar entender o que Deus fala a respeito das coisas, né? Nem sei porque eu fui falar isso. Bom, enfim. 1 João 4,17. Está ali já, né? Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Nós precisamos avançar nessa revelação. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, e o dia aí está em letra maiúscula, né? Que é o dia do juízo mesmo lá, onde nós seremos julgados, mantenhamos confiança. Irmão, não tem coisa melhor do que você ser alguém confiante. Confiante é você não ter aquele peso carregando. Será que eu estou pronto ou não? Será que eu fiz o que deveria ser feito? Você está confiante. É que nem quando você vai numa entrevista de trabalho. Se você é alguém que olha para as pessoas que estão na sala, não sei se aconteceu com você isso já. Comigo aconteceu muitas vezes. Procurando emprego, você está ali naquela espera, vai ter entrevista e tem vários outros concorrentes ali, a mesma vaga que você tem. E aí você começa a olhar, começa a conversar com as pessoas, vê o cara tem MBA, tem doutorado, tem não sei o quê, o cara trabalha não sei na onde, tem inglês, tem francês, tem espanhol, tem italiano, tudo. E aí você vai entrar, você fala assim, o próximo sou eu, né? Aí o que acontece com você? Você vai entrar para a entrevista já derrotado, sim ou não? Você fala, meu Deus, o cara nunca vai me escolher. É assim ou não é? Fala, só esse cara está maluco se ele me escolher. Eu até falo para ele, não, esquece, perde tempo, não, vamos embora, vai. Isso é introspecção, eu estou olhando para mim. Agora, fé, irmão, vou dar um segredo para você. Alguém contou um testemunho para mim esse tempo atrás sobre isso. Ele não tinha qualificação nenhuma. E ele chegou lá, o cara falou, eu gostei de você, eu vou te contratar. Não sei por que eu estou contratando, tem caras melhores que você, mas não sei por que eu vou te contratar. Aí o cara falou, eu sei por que você vai me contratar, porque Deus está falando com você. Coragem, hein? Que o meu Deus mandou você me contratar, por isso você está me contratando. Uau, o cara já entrou já arrebentando. Mas sabe, queridos, essa confiança tem a ver com isso. Não é o que eu faço, mas eu estou confiante que tudo vai dar certo. Que por mais que o cara faça perguntas nessa entrevista mais estranhas, que eu não estou preparado, eu creio que alguma coisa vai acontecer, eu estou confiante. Você já foi confiante em fazer alguma coisa? Você já foi não tão confiante assim em fazer alguma coisa? Tem uma diferença ou não tem? Então nossa vida cristã tem que ser uma vida confiante, né? Mantenhamos confiança. Nós temos que ter confiança. Porque não tem coisa pior do que você participar de alguma coisa relacionada à igreja, ou qualquer coisa da sua vida, e você não ter certeza se vai acontecer ou não. Nós estávamos falando da oração. Alguém enfermo pede para você orar por ele. Aí você vai orar, só que você não tem confiança que aquilo vai acontecer. Fala, não, mas eu sou... não tenho essa confiança.
Mas a Bíblia diz aqui, né? Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Ou seja, no dia que nós formos julgados, nós vamos ter confiança. Você não precisa ficar preocupado, irmão. Vou falar de novo. Você não precisa ficar preocupado no dia do juízo. Viu, Fabrício? Não precisa ficar preocupado, não. Ah, mas que vai ser? Aí você é surpreendido. Não, pode manter a confiança, Kelly. Pois, segundo Ele é, também nós somos. Segundo Ele é, também nós... Como pode isso? Isso é loucura. Como que eu posso ser igual a Jesus? Eu não sou digno de ser chamado igual a Jesus. Está vendo a introspecção? Isso é muito sutil. A introspecção está no nosso DNA. Nós temos que arrancar esse negócio urgente. Nós temos que manter confiança nele. Como que a gente faz isso? Não é segundo o que eu sou, mas é segundo Ele é. Eu sou segundo o que Ele é. Cristo é pecador? Então você também não é pecador. Ah, mas não acredito, você não sabe o que eu fiz essa semana. Você não pode ficar olhando para você, meu irmão. Olha para Cristo, Ele está te transformando à medida que você olha para Ele. Contempla Ele, adora Ele, glorifica Ele. Você vai ser transformado assim, não é ficar olhando para você, o que você fez, deixou de fazer. Quantos anos você está lutando contra esse pecado que você não consegue se livrar? Porque você está olhando para você. Olha para Ele. Esse amor que Ele tem por você constrange. Esse amor que Ele tem por você vai te dar força espiritual para você vencer esse pecado que você está lutando há muitos anos. Jesus, Ele é amado do Pai? Sim ou não? Segundo o que Ele é, nós também somos. Se Ele é amado do Pai, você também é amado do Pai. Jesus, Ele tem alguma doença? Teve alguma doença? Segundo Ele é, nós também somos. Que mais? Jesus foi abençoado? Segundo Ele é, também nós somos. Jesus teve falta de recursos? Segundo Ele é, nós também somos. Jesus, Ele é justo? Segundo Ele é, nós somos. Jesus é digno? Segundo Ele é, nós somos. Você é digno. Ainda que o teu coração fale, não, eu não sou digno de tomar ceia. Você fala assim, não tem a ver comigo. Tem a ver com o sacrifício dele. Eu entendi e agora eu vou tomar de uma forma digna. Não indignamente. Porque eu entendi, tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Amém? Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Vai tocando o teclado, Gustavo. Não converse agora, escuta o que eu vou dizer para você. No final do versículo, deixa aí, Pedro. Olha aqui, vamos voltar para esse versículo. Sabe o que é? Vou te contar uma boa nova em relação a esse versículo também. Segundo o que Jesus é, nós somos. Se você está diante de uma situação que você não entende muito bem o que está acontecendo, não sabe como resolver isso, eu quero te desafiar a falar, eu sou segundo o que Ele é. Se Ele venceu, eu sou vencedor também. E sabe o que é mais interessante? No final do versículo, ele fala aonde nós somos como Jesus é. Presta atenção aqui, irmãos, é importante você não se distrair agora. Segundo o que Ele é, nós somos onde? Neste mundo. Então, onde você está agora, nesse mundo aqui, nós somos justos. Não porque nós fizemos, mas porque Ele decidiu fazer por nós. Você é justo. Você é livre para tomar ceia, você é livre para viver essa justiça de Deus. Hebreus 10, 14. Não sei se você sabe a história, mas os judeus, eles ofereciam sacrifício pelos pecados. Quando eles pecavam, a forma deles serem purificados é levar um animal. Eles levavam um animal, colocavam a mão na cabeça do animal, o sacerdote olhava se não tinha nenhum defeito, olhava, orava por ele. E é como se, de uma forma espiritual, uma simbologia, vamos dizer assim, um ato profético, ao colocar as mãos sobre aquele animal, o pecado dele passava para aquele animal. Um dia eu quero falar só sobre isso. E a pessoa se tornava alguém pura. Os judeus viviam dessa forma. Então imagina, semanalmente, sei lá quanto tempo, ele ficava levando o animal para o sacrifício. Por quê? Quando o animal era sacrificado, ele tinha sido o quê? Purificado. Mas sabe o que acontecia? Toda vez que ele precisava se purificar, ou se limpar de algum pecado, ele tinha que levar um animal lá para resolver o problema dele. Ele ia, orava pelo animal, né, colocava a mão lá,
transmitia o pecado, né, de forma simbólica. E aí o animal era sacrificado, então. Só que sabe qual era o problema disso? Ele tinha que sempre ficar levando o animal para ser sacrificado. Por quê? Porque um animal nunca poderia substituir um ser humano. Porque era um animal e não era um homem que estava morrendo no lugar dele. Toda vez ele tinha que trazer de volta um animalzinho lá para ser sacrificado. Mas olha o que Hebreus 10, 14 diz. Se você puder deixar até o 18. Porque com uma única oferta, essa oferta é Jesus Cristo que morreu no nosso lugar. Ele foi o cordeiro que morreu no nosso lugar. Com uma única oferta, aperfeiçoou, quando? Para sempre. Ou seja, não precisa mais de oferta. Essa única oferta substituiu definitivamente o nosso pecado, a nossa vida. Nos substituiu. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Alguém está sendo santificado aqui? É pelo sangue dele, é por crer nele. Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, esta é a aliança, e essa é a nova aliança que ele está falando aqui. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. As leis que são maiores, as leis de Deus. Muito maior do que a lei e os 10 mandamentos. E sobre a sua mente inscreverei. Ele fala direto com você, sobre o seu coração, e sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos. Ele está falando com você, por isso nós devemos olhar para ele. Versículo 17, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Sabe, tem muita gente que fica lembrando Deus dos pecados. Muitos de nós, quando vamos orar, ficamos lembrando Deus, Deus, eu fiz isso, fiz aquilo. Não estou dizendo para você não confessar, não estou falando isso. Mas você não precisa ficar o resto da vida falando que você é um mau caráter. Perdão da palavra. Que nós somos falhos. Não precisa ficar lembrando Deus não, porque Ele fala aqui que definitivamente, né? De nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Nós queremos lembrar Deus todo momento que eu fiz isso, fiz aquilo. Isso é introspecção, isso é um problema, traz peso, trava a sua vida, bloqueia seu ministério. Você precisa crer que Ele falou, é verdade. De nenhum modo lembrarei os seus pecados e das suas iniquidades. Até quando? Até você fazer de novo? Não, para sempre. Para sempre. Diga assim comigo. Deus perdoa os meus pecados e as minhas iniquidades para sempre. Versículo 18. Ora, onde a remissão desses. O que é remissão? Ele trocou, ele remiu. Ele trocou, ele tirou aquilo que era pecado, ele tirou, arrancou. Então, onde tem essa troca, essa remissão, né, essa purificação completa, definitiva, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, não tem nada que você pode fazer mais para mudar a sua vida. Se você crê no sacrifício de Jesus, é suficiente por essa remissão. Todo o pecado já foi apagado. Deus não se lembra mais. Viva debaixo dessa revelação, que a sua vida vai ser outra. Você vai ver como você vai avançar em Deus. Jesus pagou por todos os nossos pecados. Nós não precisamos pagar preço nenhum. Eu queria que o pessoal da ceia fosse distribuindo. Eu vou ler só mais 2 versículos aqui e eu finalizo. Rapidamente, pessoal da ceia. Pega o seu elemento da ceia. Mas não converse. Esse é um momento que eu queria ainda orar com você. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Enquanto eles estão distribuindo, presta atenção aqui, eu vou ler mais alguns versículos. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus 10, 19. Irmãos, eu quero que você saia daqui hoje leve. Livre, diga assim, livre. Você vai sair daqui livre hoje, para tomar essa ceia com revelação do que ela representa para você. Hebreus 10, 19 diz assim. Deixa um para mim aqui, por favor. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos... Isso é poderoso. Presta atenção aqui, irmãos. Se você já pegou a sua ceia, só me ouve. Se você não pegou ainda, espera aí, mas me ouve também. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem, ousadia, para entrar no Santo dos Santos. Irmão, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Intrepidez, ousadia, não tenha medo, entra no Santo do Santo.
O autor de Hebreus está falando para você, entra no Santo Santo, irmão. Você é livre. Pelo sangue de Jesus, não por você, não por eu ser ou não digno. Não tem a ver comigo. Pelo sangue de Jesus. O autor de Hebreus te diz, pelo sangue de Jesus, vai lá, entra no Santo Santo. Desfruta da intimidade. Desfruta do relacionamento profundo. Desfruta, porque o Senhor é Deus. Pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. E tendo grande sacerdote, o sumo sacerdote que é Jesus, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Irmão, é isso que nós estávamos fazendo aqui hoje na adoração, no momento final. Olhamos para o DT, cantamos isso muito. Precisamos de Deus. Deus olha para nós queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós temos um coração sincero, porque nós desejamos o Senhor. Em plena certeza de fé, tendo o coração purificado. Diga assim, o meu coração é purificado. O sangue de Jesus me purificou. Não fui eu que consegui isso, mas Jesus conseguiu. Ele venceu na cruz e por causa que Ele venceu, eu tenho meu coração limpo, purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemo-nos firme a confissão da esperança. Ele virá para nos resgatar. Nós estaremos com Ele na eternidade. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Não duvide, não fique olhando para si, pois quem fez a promessa, oh Deus poderoso, é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Mas e se eu fizer alguma coisa? E se eu pecar? E se eu fizer? A promessa vai ser cumprida, porque Ele é fiel. Já está consumado. Não tem algo que você pode fazer que pode te afastar de Deus. Se você quiser desfrutar da presença dEle, você pode ir mais fundo do que você já foi. Nem o seu pior pecado, nem o pior pecado que existe, pode nos afastar dEle, porque Ele vai cumprir. Sabe, nosso inimigo nós conhecemos muito bem. Sabe qual é a principal função do nosso inimigo? Ele poderia ser chamado de muitas coisas. Na Bíblia fala que ele é ladrão, que ele veio para roubar e destruir, sim ou não? Mas sabe qual é o nome que ficou? Lá em Apocalipse fala de Satã. A Bíblia fala Satã. Sabe o que significa Satã? Podia ser chamado de ladrão, podia ser chamado de quem mata, assassino, não sei. Mas a Bíblia qualifica ele, ou denomina ele como Satã. Satã significa acusador. A principal função do diabo é ficar te acusando. Você não é digno, você não merece. Quem é você para fazer isso? A todo momento ele vai fazer isso, porque ele vai encontrar uma falha em você, ele vai ficar te falando, você não pode, você não merece tomar ceia, você é um indigno. Isso é mentira. Romanos 8:1 é o último versículo de hoje. Agora, diga assim comigo, agora. Poderoso. Isso é poderoso, irmãos. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Diga assim comigo, nenhuma condenação há. Para os que estão em Cristo Jesus. Existe um requisito para que não haja condenação na sua vida. O único requisito que ele coloca aqui é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Então eu quero dizer para você, ainda que o diabo te minta, ainda que ele queira te enganar, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Tome essa ceia com desfrute. Fala, Deus, eu tomo essa ceia porque eu entendo que o Senhor me ama. Eu queria que você nesse momento, com essa revelação, começasse a tomar ceia agora. Fala, Deus, obrigado pelo teu sacrifício. É suficiente, nenhuma condenação há para nós. Nenhuma condenação há para mim, Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu sou livre para desfrutar dessa ceia. Começa a tomar ceia agora. Fala com Deus, fala, Deus, eu sei que o Senhor morreu para mim naquela cruz. E hoje eu tenho alegria, eu tenho liberdade, eu sou livre para tomar a ceia de forma justa e digna. Um canto novo e nasce amor a Deus. Adore Ele. Ser anelo. Fala com Ele. Santo sei, Senhor. Fala com Deus. Você é digno. Você é digno de tomar a ceia. Não pelo que você fez, Porque
mas pelo que Jesus fez. Santo, Santo, il Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, Tome a ceia. Dio re. Tutto tu sei per me, il Dio ti adoro. Aleluia. Sabe qual é? Por que o diabo quer nos condenar? Porque ele quer te afastar de um relacionamento profundo com Deus. Ele quer fazer você se tornar alguém alheio, distante desse relacionamento, dessa vida da igreja, de estarmos juntos em comunhão. Nós precisamos entender que essa falta de revelação de que nós somos justos e que já foi pago, isso pode nos atrapalhar. Sabe, existe um exemplo. Imagine que o Pedro me emprestou 50 mil reais, 1.000 euros. E aí eu não consigo pagar ele. De forma nenhuma, não tenho dinheiro para pagar. Não é que eu não quero, que eu não consigo, eu não tenho condição de pagar ele. O que acontece com o meu relacionamento com ele? Se eu vejo o Pedro de longe, eu vou para outro lugar, eu atravesso para o outro lado da rua, eu evito estar perto dele. É assim ou não é? Não que ele vai fazer alguma coisa comigo, mas porque eu não consigo. Tem um negócio atrapalhando, eu não tenho esse relacionamento com ele. Eu não consigo porque eu estou em dívida com ele. Mas vamos supor que eu chegue em um momento que não tem como evitar, eu chego diante dele, cumprimentar ele, vou pegar na mão dele. Primeira coisa que eu falo quando eu pego na mão dele que é: eu vou te pagar, mano, eu vou te pagar. É que eu não estou conseguindo. É assim ou não é? Porque eu tenho uma dívida com ele. É pesado esse relacionamento, não tem como me relacionar, não é livre esse relacionamento. Agora imagine que o Jean é um mega empresário, milionário, por fé, já recebo em nome de Jesus. E aí, ele como é meu amigo, ele fala: não, peraí que eu vou resolver esse problema. E aí ele vai lá direto no Pedro e dá 1 milhão de euros pro Pedro, de euro. Aí o Pedro vira milionário agora já, sem... Só que daí o que acontece comigo? O Jean pagou a dívida. Só que ele não vem falar comigo direto porque ele teve um compromisso. Ele está fazendo uma viagem de negócios. E aí ele fala, manda um empregado vir falar comigo. Aí ele manda o Gustavo. Eu vou ver todo mundo no teatro aqui agora. Aí fala pro Gustavo, só que o Gustavo é aquele empregado, né? Que não fala muito, bem a boca, né? Não é assim na prática, Gustavo. E ele chega para mim e fala assim: ó, Alan, o Jean pagou a sua dívida lá com o Pedro. Como assim pagou minha dívida? Não, ele pagou, ele falou para mim que era para falar para você. Mas como assim? Ele pagou tudo? Como que ele pagou? Quanto que ele pagou? Eu preciso pagar para ele? Como é que eu faço? Ah não, ele falou para falar para você que ele pagou, só isso. O que aconteceu comigo? Eu fiquei meio perdido. Sim ou não? O meu relacionamento com o Pedro, como que acontece? Continua do mesmo jeito. Porque eu não sei se ele pagou tudo, se eu tenho que pagar para ele agora, se eu... Continua meio travado o meu relacionamento com o Pedro. Sim ou não? Mas daí vem o Christian, homem de Deus, para me ajudar. Aí o Jean fala para ele, fala assim: vai lá e conta a história para ele direito. Porque o Jean percebeu que eu fiquei meio desconfortável com a situação. Por que a gente fica meio desconfortável, irmãos? Porque às vezes os empregados que são pessoas que vão falando sem revelação completa. Então, no caso, o Gustavo simboliza aquelas pessoas que vão falando meias verdades, que não vai fundo, que não tem revelação completa das coisas. Quantas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas que não são profundas, que não tem revelação completa das coisas, e a gente vive uma vida com um relacionamento meio travado. Está entendendo a alegoria que eu estou fazendo aqui? Então o meu relacionamento com o Pedro não é bom ainda, porque veio um empregado, falou de qualquer jeito, não conhece na prática, eu não tenho revelação completa, e ainda não resolveu o meu problema de relacionamento. E muitos de nós vivemos a vida cristã assim. Existem pregadores que são dessa forma, são simples. Passa um negócio, traz mais peso do que resolve o problema. Mas daí o Jean do Christian, que é um homem de Deus, cheio da unção, do poder de Deus, ele chega e ele ministra aqui sobre mim.
Ele fala: Alan, deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção. O Jean, ele foi lá e pagou sua dívida. Ele te ama tanto, cara, e gosta tanto de você, que ele não só pagou a dívida, ele te pagou a dívida dele, fez o Pedro milionário, e você não precisa pagar mais nada para ele. Você não precisa fazer nada. Ele fez tudo por você porque ele te ama. Como que eu me ensino depois disso? Amado. Sabe, queridos, nós precisamos ter revelação. Porque se a gente não tem revelação de que todo o preço, toda a dívida foi paga, o nosso relacionamento ainda não é perfeito, não é completo, com Deus e com as pessoas que Deus colocou à nossa volta. Por que eu estou falando isso? Eu quero que você saia daqui hoje livre, leve. Já foi pago todo o preço. Você pode desfrutar de comunhão com Deus. Você pode desfrutar de comunhão com a igreja, com os seus irmãos de forma livre. Amém? Para encerrar, nós vamos agora fazer, reúne com a sua célula, você vai tomar ceia junto com eles. Você vai falar: nós somos um com o Senhor. Né? E começa a tomar ceia com o seu irmão agora, desfruta dessa plena, nós estamos encerrados. sei, Senhor. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, 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 il Dio onnipotente, fique sozinho, che era e sempre sarà. Não fique sozinho, tome a ceia com os irmãos. Se você vê alguém sozinho aí, chama para perto da sua célula. Tutto tu sei per me. Voce è come il tuono, splendi in maestà. Benedizione, onore, forza e potenza a te, che sei il santo, il solo re. Santo, Santo, il Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re del Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Il pane della vita e l'acqua che disseta, un
mistero sei per me. Santo, 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 il Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re del Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Santo, 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 il Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re del Re. Tutto tu sei per me, ed io ti adoro. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos encerrados. Se você quiser ainda abraçar seu irmão, tomar com irmãos de outras células também, desfruta esse momento. Amém? Abençoa a vida do seu irmão. Deus abençoe os irmãos. Sorprendente è il nome di Gesù. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. Il pane della vita, nell'acqua che ti secca, un mistero sei per me. Santo, 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 Dio onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, lodi al Re del Re. Tutto tu sei per me, e io ti adoro.